Olá pessoal, bem-vindos de volta. Estamos agora na questão número 14. Vamos a partir para o item A, tá bom? Dessa questão. Que essa questão pede o seguinte, né? Para a gente provar, deixa eu escrever direito aqui. Item A. Ela pede para a gente escrever aqui, demonstrar, né, no caso, por uma derivação implícita, que arco cosseno de x igual a menos 1 sobre raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado, tá bom? Nesse caso aqui a gente tem que prestar atenção em uma coisa. Quando a gente tem o arco cosseno de x, a gente tem igual a y, certo? E neste caso aqui, a gente pode dizer que o cosseno do y vai chegar até o x, né? Através disso daqui a gente pode considerar isso daqui. Isto é, se eu tirar o cosseno do arco y, eu vou obter o x, tá? E agora a gente começa a derivação implícita, né? Que é, como visto nos exercícios anteriores, a gente vai ter d de cosseno de y igual a d de x sobre dx. Aqui a gente tem uma derivada, né? A gente vai utilizar a regra da cadeia, a gente vai ter derivada de cosseno de y em relação a dy vezes a derivada de y em relação a dx, igual a derivada de x em dx, isso daqui dá igual a 1, tá bom? Derivada do cosseno em relação a y, a gente deriva normalmente, vai ficar menos seno de y, vezes, isso daqui a gente considerou que é chamar de y', né? Que é justamente a derivada que a gente está procurando. Então a gente tem derivada de y é igual a 1 sobre menos seno de y, tá ok? Tendo isso daqui, a gente vai ter que colocar esse seno aqui em relação ao x, né, para poder terminar aqui. Aí é só a gente lembrar de uma coisa, que é o seguinte, que o seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x, isso daqui dá igual a 1, né? Só que ali eu tenho y, mas não importa não, eu vou simplesmente utilizar essa mesma notação. Por quê? Porque eu preciso do cosseno de y por causa que é para mim ter essa relação aqui, ó, de cosseno de y igual a x, tá bom? Aí eu consigo pegar o x de volta. Aí nesse caso eu vou ter que o seno ao quadrado de y mais o cosseno ao quadrado de y é igual a 1, tá? Justamente para eu poder colocar em relação ao cosseno. Então eu tenho aqui o seno ao quadrado de y é igual a 1 menos o cosseno ao quadrado de y. Sendo desta forma, eu tenho que o seno de y é igual a raiz quadrada de 1 menos o cosseno ao quadrado de y. Mas só que o cosseno ao quadrado de y, como a gente vê anteriormente, é igual a x. Então eu vou vir aqui e substituir. Então eu vou ter seno de y é igual a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado, tá bom? Aí pegando esse valor e retornando para cá, a gente tem que a derivada de y é igual a menos 1 sobre raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado, tá bom? E assim a gente demonstra esta igualdade aqui. Agora a gente vai para o item B, né? O item B, eu gostaria de falar uma coisa para vocês, que no item B, eu acredito que o professor tenha cometido um pequeno erro de digitação, bem aqui no menos, tá? Não existe esse menos aqui, eu vou até apagar ele daqui. Não existe esse menos, tá? É 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Então aqui, no caso, a letra B, o arco tangente. Então a gente vai seguir a mesma lógica. Arco tangente de um determinado x é igual a um y. Então a tangente do y é igual ao x. Derivação implícita, a gente vai a derivada de tangente de y em relação a x é igual a derivada de x em relação a x. Aqui nós vamos utilizar a regra da cadeia, nós vamos ter derivada de tangente de y
sobre dy vezes a derivada de y em relação a dx. Isso daqui é igual a 1, né? Porque a derivada de x em relação a x dá 1. A derivada da tangente ela é igual a secante ao quadrado, tá bom? Secante ao quadrado de y. Vezes, isso daqui a gente considerou como y' igual a 1. Então, o nosso y' é igual a 1 sobre a secante ao quadrado de y. A secante, para quem não lembra, a secante é igual a 1 sobre o cosseno, tá bom? Secante, deixa eu fazer aqui mais bonito, né? Não custa nada. A secante de x é igual a 1 sobre o cosseno de x, tá? E aqui a gente vai só fazer aquela substituição ali, tá? Então a gente vai ficar com 1 sobre o cosseno ao quadrado de x, tá bom? Porque a secante é ao quadrado, né? E como a secante é aquele valor, isso daqui vai me dar que isso daqui é igual ao cosseno ao quadrado de x sobre 1, tá? Esse sobre 1 aqui eu estou colocando para vocês entenderem o próximo passo. A gente vai ter a derivada de y igual a cosseno ao quadrado de x sobre o quê? O 1 ele é colocado como seno ao quadrado de... Não, lembrando que aqui não é um x, né? Aqui não é um x, aqui é um y, que a gente ainda está com y. A gente tem que voltar para a nossa tangente para a gente poder calcular. Mais o cosseno ao quadrado de y. Tá? E aqui também não é x, é y. Tá bom? O 1 é igual a isso daqui, por causa daquela identidade lá do exemplo anterior. Tá? O seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado. Isso dali tem que estar igual a 1. Então a gente tem derivada de y é igual. Se eu pegar tanto em cima como embaixo e multiplicar por 1 sobre o cosseno ao quadrado, né, no caso, se eu multiplicar em cima, eu vou multiplicar aqui, ó, vocês vão entender. Eu estou multiplicando justamente para poder encontrar uma tangente novamente, tá? E eu vou multiplicar por cosseno ao quadrado, né, que eu vou fazer assim. Eu tenho em cima, né, eu vou fazer primeiro a parte de cima. Então, cosseno ao quadrado de y. Se eu multiplicar isso por 1 sobre o cosseno ao quadrado de y, isso vai me dar 1. Só que se eu tiver que multiplicar em cima, eu tenho que multiplicar embaixo também, para poder dar certo, viu? Então eu tenho seno ao quadrado de y mais cosseno ao quadrado de y, isso daqui embaixo, vezes 1 sobre o cosseno ao quadrado de y, tá bom? Dando continuidade, a gente vai ter o y igual cosseno ao quadrado vezes 1 dá cosseno ao quadrado. Cosseno ao quadrado dividido por cosseno ao quadrado dá 1. Então aqui em cima vai dar 1. Seno ao quadrado vezes 1 sobre o cosseno ao quadrado dá igual a seno ao quadrado de y sobre o cosseno ao quadrado de y. Mais, uma vez o cosseno ao quadrado, sobre cosseno ao quadrado, isso daqui dá igual a 1. Tá? Então, neste caso aqui, nós temos 1 sobre, isso daqui é exatamente a tangente, tá? Só que é uma tangente ao quadrado. A gente tem a tangente ao quadrado de y mais 1. E quem é a nossa tangente de y, né? A gente pode voltar aqui em cima, tangente de y é x. Então a gente vem e substitui por x, né? Porque a gente quer em relação a x. Então a gente vai ter 1 sobre x ao quadrado mais 1. Pronto, assim a gente demonstra esse item B. Agora vamos para o item C, né? O item C, ele fala sobre o arco, se eu não me engano é o arco secante. O arco secante. Aí nós temos aqui, ó, o arco secante de x. Isso daqui é igual a um y. Então, a secante do y dá o x. Então, a gente tem uma derivada implícita aqui de secante de y sobre dx igual a derivada de x sobre dx. Tá bom?
Essa daqui a gente sabe que a gente sabe que vai dar um y', né? E a gente só precisa derivar essa questão aqui da secante. A derivada da secante é igual a secante do próprio y vezes a tangente do y, tá? Isso daqui é vezes y', né? Porque depois que a gente fizer todo o processo, a gente vai perceber que vai dar esse resultado aqui, tá? Eu só estou adiantando. É o mesmo resultado que estava dando anteriormente. Vou até fazer aqui para não ficar por metade, né? Assim. Então nós temos a secante de y em relação a dy vezes a derivada de y em relação a dx. Isso daqui é igual a dx sobre dx. Né? Que no caso aqui eu posso substituir logo pelo valor. Então a derivada da secante de y em relação a y é secante de y vezes tangente de y. E aqui a gente chama de y'. Isso daqui é igual a 1. Nós percebemos que o y igual a 1 é 1 sobre a secante de y vezes a tangente de y. Né? Neste caso aqui a gente tem o quê? A gente já tem a secante, né, de y ali, que é igual a x. Então a gente vai ter 1 sobre x vezes a tangente de y. Só que essa tangente de y está me atrapalhando. Aí eu vou ter que lembrar de uma outra identidade trigonométrica que fala o seguinte: se eu tiver uma tangente ao quadrado de um x mais 1, isso daqui é igual a minha secante ao quadrado desse x. Pois então, eu pegando essa identidade aqui, o que eu vou fazer, né? Vou calcular a tangente. Ó. Então a tangente de x ela é equivalente à raiz quadrada de secante ao quadrado de x menos 1. Tá bom? Só estou adiantando aqui o coisa porque não vai ter espaço aqui embaixo. Então neste caso, a gente tem esse resultado. Então a gente vai ter aqui. Eu vou trazer para cá. Então a gente vai ter 1 sobre x vezes a raiz quadrada de secante de ao quadrado de y, né? Que nesse caso aqui é y, tá? Não é x, o x é só por causa da fórmula lá. Secante ao quadrado de y menos 1. E quem é a nossa secante de y? Né? O próprio x. Então a gente vai ter 1 sobre 1 sobre 1 sobre x vezes raiz quadrada de x ao quadrado menos 1. Tá bom? Desse jeito aqui. Agora vamos ver aqui. Tá realmente batendo com o que está lá. Pronto. Então esse daqui é o resultado, tá? Deixa eu só reorganizar aqui. 1 sobre x vezes raiz quadrada de x ao quadrado menos 1. Tá bom? Pronto, aí dessa forma a gente demonstra essa 14ª questão, tá, pessoal? E eu espero vocês na 15ª questão. Até mais.